Pessoal, o programa de hoje, ele vai ser sobre disciplina. A gente vai falar sobre um assunto que, por vezes, ele é mal interpretado. E por que ele é mal interpretado? Porque as pessoas não sabem o verdadeiro significado da palavra disciplina. O que a disciplina é, de fato, na nossa realidade. Então, através do entendimento da palavra, através do entendimento do significado que ela carrega, um dos significados que ela carrega, você vai conseguir ter mais clareza para, de fato, você aplicar a disciplina na sua vida e começar a construir aquilo que você deseja. E exatamente respondendo essa questão do que é a disciplina, eu já meio que trouxe o caminho aqui para você. Várias vezes, né, eu converso com pessoas e troco ideia com diferentes, né, resultados de pessoas, diferentes tipos de pessoas, cada uma dentro de uma área, ou profissional, ou espiritual, ou financeira, ou física, né? Às vezes em prova de corrida, ou empresários em eventos de network. E uma coisa que eu pude perceber, um detalhe extremamente importante, é que a disciplina, ela está diretamente ligada com clareza. Como assim clareza, Nicolai? Pensa comigo que hoje você gostaria de se tornar uma pessoa mais disciplinada. Você gostaria de aumentar o seu nível de comprometimento com a sua palavra, porque isso é disciplina. É você se comprometer com algo e executar aquilo independente do que aconteça. Isso é disciplina. É você falar, eu vou acordar às 4 horas da manhã e, de fato, amanhã você acordar às 4 horas da manhã. Você se torna disciplinado a partir do momento que você se compromete com algo e executa aquilo que você se comprometeu. Aquilo que eu percebo que existe de falha, né, de quase um rombo na cabeça das pessoas hoje, é que elas não têm clareza de onde elas querem chegar. O dia que você tiver, de fato, consolidado na sua cabeça qual é o destino final, a construção da disciplina, presta atenção nessa palavra, construção, ela vai ser paralela e diretamente proporcional ao nível de clareza que você tem com o seu objetivo final. Pode ter ficado um pouco confuso. Eu vou trazer em exemplo prático. Por que eu me inscrevo em provas de ultramaratona? Ou por que eu me inscrevo em provas de triatlon? Por que eu faço isso? Qual que é o sentido de fazer isso? Ah, é pelo esporte? Não. Quando eu me envolvo fisicamente com uma prova de corrida, automaticamente eu me envolvo com um processo. E correr 5km, 10km, 21km, depois de um certo nível de preparação, se torna algo mais, entre aspas, fácil. Hoje os meus treinos, eles variam aí de 21 a 42 quilômetros num treino. Então, dentro dessa realidade, o que vai me forçar a ficar apegado ao processo, ao ponto de levar o treinamento sério? É ter clareza no objetivo final que eu quero, e esse objetivo final, de certa forma, me dá um certo medo. O medo que eu tenho do objetivo final é, se eu não tiver preparação, eu não vou conseguir concluir ele, eu não vou conseguir conquistar. Então, dentro da minha realidade, eu sempre trago objetivos, sempre trago desafios, as quais, olhando agora, talvez eles pareçam até impossíveis. Então, isso me força a construir uma disciplina diária, porque eu sei que se eu não for disciplinado hoje, se eu não for disciplinado amanhã, se eu não for disciplinado essa semana, eu não vou conseguir conquistar esse resultado final. A clareza, ela precisa estar muito, muito direcionada com aquilo que você deseja para a sua realidade. E isso parece muito simples, mas não é. Quantos que estão, né, assistindo esse vídeo, né, você que está assistindo esse vídeo, qual é a resposta para isso para você? Onde você deseja chegar na sua vida? E eu não falo isso não só no mundo físico ou no mundo espiritual, mas de uma forma geral. Você consegue se enxergar daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15, daqui 20? Você consegue imaginar como é que você vai estar daqui uns anos para frente? Agora, trazendo um pouco mais próximo, e daqui um mês? E daqui uma semana? E amanhã? Você consegue enxergar qual é o destino que você deseja, que você almeja? E muitas das vezes você acha que sim. Só que se eu te pergunto, detalhes dele você já não consegue mais me dar. Ah, Nicolai, eu quero construir uma família. Tá bom, mas essa família vai ser construída com quem? Quantos filhos você desejaria ter? Você quer morar em Araçatuba? Você quer morar em Brandópolis? Você quer morar no exterior? Você quer construir essa família numa fazenda? Você quer que seus filhos tenham que tipo de educação? Então, você tem que trazer o maior número de perguntas de introspecção para que, através dessas perguntas, você consiga enxergar o direcionamento e a resposta dessas perguntas está atrelado à sua disciplina. Porque uma vez que eu enxergo, poxa, eu quero
Eu tenho muito claro na minha visão exatamente qual é o destino final, onde eu quero chegar. E isso com detalhes. Detalhes de realmente saber quantos filhos eu quero ter, né? Onde eu quero criar eles, como que eu quero criar eles. Ah, Nicolai, mas então, se der errado, você vai se frustrar? Claro que não. Mas eu pelo menos tenho um direcionamento que me faz me posicionar hoje para que o posicionamento que eu tenho hoje, que eu carrego agora, ele vai reverberar no resultado que eu desejo no futuro. E lembra que eu falei, tem uma palavra muito importante aqui, da construção. A construção da disciplina, ela não é uma construção que você vai fazer da noite pro dia. E muito menos uma construção que, se você não fizer a manutenção, você vai ficar com ela eternamente. É uma construção que você precisa acordar e dormir pensando nela. E a disciplina nada mais é do que comprometimento. Eu sou uma pessoa disciplinada a partir do momento que eu me comprometo com algo e executo essa coisa que eu tô me comprometendo. Sabe aquele tiozinho do bar? Que ele vai todo dia. O bicho é sistemático. Todo dia ele sai do serviço, às 5 horas da tarde. Ele vai com a bicicletinha dele e chega às 17h15. 5h15 ele chega no bar. Ele pega uma cerveja e um maço de cigarro. Ele faz isso sistemático todo santo dia. Esse cara, muitas vezes, ele é mais disciplinado do que você, que falou que ia acordar às 4 horas da manhã e não acordou. E não é sobre nem acordar 4 horas da manhã, muito menos sobre o maço de cigarro e muito menos sobre o tiozinho que bebe cerveja todo dia às 5h15. É sobre você entender na prática que, de fato, a disciplina, ela não tá alinhada e ela não tá diretamente ligada necessariamente com resultados positivos. Você pode ser disciplinado em uma inconstância. Você pode ser disciplinado em um vício. Aliás, o vício, ele é pura disciplina. Porque ele entrou no hábito. E no final do dia, é isso que a disciplina é. Ela é um hábito. O vício e a disciplina, eles andam lado a lado. Você abrir a janela do vidro do carro. Eu lembro quando eu fazia isso. Eu abri o vidro do carro e já queria fumar um paeiro. Isso aí é uma disciplina. Tava disciplinado a fazer isso. Sempre que eu baixava o vidro do carro, eu acendia um cigarro. Eu tinha disciplina pra tomar uma todo final de semana. E se me permitissem, beber todo dia mesmo. Sair pra rolê todo santo dia. Eu teria disciplina pra isso. Só que, através dos nossos resultados, isso que é o louco. As pessoas que estão fazendo essas coisas, bebendo todo dia, fumando, pessoas que estão fora da dieta, por mais que pareça que eles estão se divertindo e com prazeres, elas estão lutando contra isso. E aí que nasce um caso interessante. O tiozinho do bar, ele só não é disciplinado porque eu tenho certeza que ele tá tentando abandonar esse bar já tem 20, 30 anos. Só que ele não tá conseguindo. Então ele é indisciplinado. Ele seria disciplinado se de fato ele conseguisse falar, não, eu vou parar de ir pra esse bar, né? Não vou mais frequentar esse bar. Agora às 17h15, eu vou com a minha bicicletinha lá pra academia e eu vou fazer um treino de 1 hora. Nem que se seja um cardio de 1 hora na esteira, numa velocidade de 3 km por hora, quase se arrastando na esteira. Não tem problema nenhum. Mas você vê que a disciplina é sobre, de fato, você estar alinhado com aquilo que você deseja, se comprometer com compromissos e, através dos compromissos, você executá-los. Isso é disciplina. E isso sim está atrelado claramente com os resultados que você vai ter da sua vida, mas não necessariamente positivos. É aí que você tem que desassociar. Para mim, eu trouxe muita leveza quando eu entendi que a disciplina é uma construção. E qualquer tipo de construção leva tempo. E qualquer tipo de construção leva padrão, leva ambiente, leva hábito. A construção, ela não é algo que você faz isolado. Eu não consigo isolar a disciplina e falar, não, eu só vou construir disciplina daqui pra frente. Não, você não consegue isolar ela em um caso à parte e falar, só vou fazer agora a minha vida voltada à disciplina. Não, a disciplina, ela é uma construção diária onde você vai precisar olhar pra sua realidade e entender, pera lá, eu quero correr 10 km, mas eu não consigo correr um quarteirão. Então, peraí, eu quero correr 10 km, então o que eu preciso fazer na minha realidade hoje pra eu conseguir correr 10 km? Ó a clareza. Ó a clareza dos 10 km. Ó a clareza. Eu quero correr 10 km em 60 minutos. Eu quero correr abaixo de 1 hora. Mais uma clareza. Eu já sei o tempo que eu quero fazer essa prova. Eu já sei a distância que eu quero fazer essa prova. Eu quero fazer os 10 km abaixo de 60 minutos daqui 1 mês. Agora eu coloquei um prazo. Dentro disso agora eu preciso fazer o quê? Desapegar, desassociar do resultado final, aplicar a disciplina no meu cotidiano, no meu processo, e através de um processo bem vivido, a consequência é clara. Aí você chegou no seu último mês aí de treino, você chegou na prova, fez os 10 km e fez em 61 minutos. Adivinha só, vai ter que começar de novo. Só que você não começa do zero. Você já começa com uma bagagem, com experiência.
aprendizados. Então você nunca começa do zero. Eu acho essa pergunta até engraçada. Várias vezes as pessoas me perguntam: o que você faria se eu estivesse na minha situação, começando do zero? Não, você não tá começando do zero. Mesmo se você passou uma vida inteira indisciplinado, eu tenho certeza que você teve sim resultados positivos. Você não é um completo fracasso, é impossível. Algum sucesso na sua vida você tem. O fato de você sair da cama e batalhar pra tentar fazer alguma coisa dar certo já é um sucesso. Só do fato de você estar indignado, ou só do fato de você estar estudando, buscando conhecimento, isso já é um sucesso. Agora, o que você precisa ter atrelado à disciplina é a constância. Uma coisa que me trouxe leveza para a construção de disciplina foi modular, principalmente, os ambientes que eu me coloco. A disciplina, ela tem que estar atrelada à clareza. E se ela está atrelada à clareza, ela está atrelada também à certeza. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa até arrogante. A hora que você conversa com ela, ela tem tanta certeza do que ela precisa fazer, que quando você oferece algo que não faz sentido para essa pessoa, ela vai recusar sem nem pensar duas vezes. Então, às vezes, até parece arrogância da parte dela. Uma pessoa disciplinada, ela até parece um pouco arrogante, porque ela tem tanta certeza no coração dela que não existe uma brecha, não existe nem uma parcela de dúvida naquele coração. E isso é o que separa uma pessoa extremamente disciplinada de uma pessoa completamente indisciplinada. A pessoa indisciplinada, ela tá cheia de dúvida. Ela se deixa, ela se submete a opiniões alheias muito rápido. No primeiro não que ela fala, na primeira oposição de um não que ela fala, ela já fica com dúvida. E aí já tem a recaída, né? O cara chega lá, fala assim: mano, eu vou parar de beber. Só que na primeira ligação que o amigo liga pra ele, e o cara fala meia dúzia de groselha na orelha da sua orelha, você já tá com dúvida, você, beleza, vou voltar a beber, porque realmente meu amigo tem razão. É curtir isso, é curtir a vida. Pessoas que têm resultados negativos, elas sempre vão tentar te trazer resultados negativos também, porque ela não tá satisfeita com a vida dela, então ela não quer que você esteja com a sua. Uma pessoa que não está bem consigo própria, ela jamais vai querer ver o seu sucesso. Então, através disso, uma pessoa indisciplinada, ela vai trazer tanta dúvida pro seu coração que daqui a pouco você tá indisciplinado também. A primeira coisa pra disciplina, pra construção de uma disciplina, é você se afastar de pessoas que não fazem mais sentido dentro do seu ciclo social. Se afastar de ambientes onde as pessoas que estão nesse ambiente são completamente indisciplinadas, e tudo isso que eu tô falando aqui é óbvio, só que precisa ser ressaltado, precisa ser falado novamente, porque de fato isso é o que faz a construção da disciplina. Muitas vezes as pessoas conversam comigo achando que eu tenho resoluções milagrosas. Cara, eu acho que eu sou uma das pessoas mais ordinárias que existe na face da Terra. Só que eu faço o ordinário tantas vezes que, ao ver de longe, parece um extraordinário, mas não é. Eu só faço a mesma coisa todos os dias, consistentemente. Eu sou uma pessoa até chata na constância. E o dia que eu me tornei muito disciplinado foi o mesmo dia também que eu senti no meu coração uma dúvida gigantesca e que me trouxe a indisciplina. Por isso que tem que tomar muito cuidado na fase atual que você está vivendo para não chegar nesse lugar de disciplina máxima. E dentro da disciplina máxima é uma linha muito difícil de manter. O dia que você sobe esse patamar da disciplina máxima, já não é mais sobre falar sim, é sobre você praticamente passar uma vida inteira falando não. Não vou comer pizza com meus avós, não vou sair com meus amigos de sexta-feira à noite, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É não, 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 não. E meu amigo, se você não tiver certeza daquilo que você tá fazendo, é literalmente na primeira semana você já voltou pro seu resultado anterior. Inclusive, o maior problema, acho que é uma das maiores problemáticas, é que toda vez que você se compromete com alguma coisa e você não executa, e você tem uma recaída com o seu resultado anterior ou com aquela realidade anterior, a probabilidade de você voltar ainda pior é maior, porque você volta frustrado. Você volta e fala: não, isso aqui não faz sentido pra mim. Tudo que o Nicolai falou não faz sentido pra mim, porque eu não vou construir disciplina. Eu já falhei semana passada, retrasada, mês passado, ano passado. Eu venho falhando já fazem anos consecutivos e não foi feito pra mim. O Nicolai, ele tem uma mentalidade diferente. Não, a minha mentalidade, de fato, ela é diferente. Mas a minha mentalidade, ela foi construída através de frustrações. Acho que o meu nível de frustração, né, de lidar com frustrações é tão alto que é muito difícil de hoje em dia eu me sentir frustrado com alguma coisa. Cara, eu organizo as coisas e saem do meu controle, eu simplesmente ignoro, como se nada tivesse acontecido. Enquanto as pessoas lidam com frustração como se fosse o fim do mundo, pra mim é só um detalhe da minha rotina, da minha realidade. Então, a disciplina, ela é você saber lidar com a adversidade, é você saber lidar com frustrações,
é você saber lidar com desejos. Por isso que ele fala, na Bíblia fala isso, na palavra ele fala em Mateus que o sim seja sim e o não seja não. E eu vou falar um negócio pra vocês. O brasileiro tem uma mentalidade, uma cultura do sim ser não e o não ser sim, que chega a ser até assustador. Eu lembro da época de festa, né? Os meninos pegavam as meninas assim, colocavam na parede, começavam a tentar ficar com ela, e ela falava não, 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 mas sempre sorrindo e abrindo já o bocão pra dar o beijo. Ou sim é sim, o não é não, ou tudo que você fala é cinza. E quando você fala cinza e você não fala preto, você não fala branco, você fala só o meio termo, você não tem comprometimento com a sua palavra. O resultado é inevitável, é indisciplina. É como se você estivesse construindo a sua indisciplina através da falta de seriedade da sua palavra. Então, basicamente, a disciplina é o sim ser sim e o não ser não. Você precisa trazer uma introspecção. Esse vídeo é para você chegar, terminar o vídeo e olhar para sua realidade e simplesmente fazer uma introspecção, uma reflexão e uma pergunta. Quais sims hoje eu preciso manter e quais nãos eu preciso adicionar? Se você escrever, até te desafio a fazer isso, que é uma coisa bem legal, já fiz várias vezes. Se você escrever, a quantidade de sim que você tem na sua realidade é muito menor do que os nãos, quando você tem clareza de onde você quer chegar. Eu tenho poucos sims e muitos nãos. E isso é falta de liberdade? Esses dias meu amigo falou pra mim isso. Nossa, Nicolás, parece que você tá preso nessa sua disciplina, parece que você tá preso nessa sua realidade. Só que o jogo muda. O dia que eu tiver dentro da minha disciplina construído algo tão grandioso, eu tenho a liberdade pra fazer o que eu quiser. Ó que loucura. Você que tá assistindo provavelmente não tem liberdade pra correr 48 horas. Eu tenho. Olha que loucura. Eu tenho essa liberdade. Se eu quiser correr, eu corro 48 horas. Se eu quiser correr... Hoje eu já não sei o que é impossível. É engraçado isso. Hoje eu olho pras coisas e eu falo, nossa, 72 horas de corrida o cara fez. Tá bom, eu conseguiria. Eu tenho mentalidade pra isso hoje. É treinar um pouquinho a mais aqui, né? Botar um pouquinho mais de volume, fazer um ajuste técnico na minha dieta, nos treinamentos, perder um pouquinho de peso, ganhar mais massa magra, já só reajustar uns negócios aqui que a gente faz. 72 horas de corrida, tranquilo. Hoje isso já não é algo que me assusta, porque eu sou livre pra fazer isso. Assim como eu sou livre pra não fazer. Se eu não quiser correr, eu não corro. Simples. É muito simples isso. Mas tudo isso foi construído através da disciplina. Se eu quiser hoje viajar, eu viajo. Se eu quiser literalmente sair daqui do podcast, sair daqui desse programa, pegar meu carro e ir pra São Paulo, comprar uma passagem pra Europa, posso ir, vambora. Por quê? Por conta da disciplina que foi aplicada no passado. Mas olha que loucura. Eu posso fazer isso. Eu tenho liberdade. Tenho liberdade pra correr, tenho liberdade pra viajar, tenho liberdade pra comprar alguma coisa que eu quero, tenho liberdade pra comer uma comida japonesa hoje à noite se eu quiser. Eu tenho liberdade. Mas se eu abusar dessa liberdade, eu volto pra indisciplina. Se eu voltar pra indisciplina, eu perco a minha liberdade. Então, se eu deixar de treinar, se eu deixar de estudar, se eu deixar de trabalhar, e eu começar a abusar da minha indisciplina, o resultado é inevitável. Eu vou voltar pra uma falta de liberdade. Aí eu vou ficar preso a ciclos destrutivos que eu não vou conseguir nem sair. Por isso que a disciplina é sinônimo de liberdade. Você quer ter liberdade? Seja disciplinado. Não caia na falsa ilusão de que a indisciplina é a verdadeira liberdade. Não é. A indisciplina é o que te deixa preso. Preso à sua incapacidade de fazer as coisas. Que loucura. Dentro da sua realidade hoje, qual é o não principal que você precisa dar para você começar a construir a sua disciplina? Quais são os ambientes que você precisa frequentar? Quais são as mentorias? Quais são os networks que você precisa fazer? Quais são as amizades que você precisa abdicar? Tô falando pra você falar pro seu amigo, ó, não quero mais falar com você porque você é indisciplinado. Não, não faz isso. Vai afastando devagarzinho. Ele vai te chamar pro rolê de sexta-feira à noite. Fala, não, irmão, essa noite eu vou dormir mais cedo, que sábado cedo eu quero acordar pra ver o sol nascer, eu quero fazer uma caminhada lá na Pompeu. Aí ele vai te chamar sábado à noite pra dar um rolê de novo. Você fala, não, irmão, é porque domingo eu gosto de ir pra igreja, mas antes da igreja eu gosto de fazer um treino, sabe? Então eu acho que eu vou ficar de boa essa noite de novo. Garanto, isso é fato. Terceira semana que ele estiver te chamando e você não for, ele vai parar de te chamar. Mas se acostume já com a ideia de que as pessoas vão falar mal de você nas suas costas. Que você ficou bitolado, que você ficou preso, porque agora você tá extremista. E vão te chamar de vários nomes, mas se você tiver clareza e certeza de onde você tá indo, nada disso importa, porque você já sabe qual é o destino final. Então, dentro dessa realidade tudo que eu tô falando aqui, como que a gente constrói uma mente de sucesso? Como que constrói uma mente de sucesso? Através da disciplina. Isso é consequente. Então, tudo que eu falei anteriormente é sobre disciplina. Só disciplina. Agora, através da disciplina, você vai construir o quê? Uma mentalidade de sucesso. Ah, Nicolai, mas o sucesso pra você não é o sucesso pra mim. Perfeito. Maravilha. Se você já entendeu isso, é um passo a mais que você tem, né, pra frente, que você já conseguiu caminhar. Obviamente, o que é sucesso pra mim não é sucesso pra você, e o que é sucesso pra você não é pra mim. Muitas vezes
nós temos concepções completamente diferentes da realidade, e isso é cosmovisão. A cosmovisão é a forma que a gente enxerga o mundo. Ele está diretamente ligado com as suas experiências, né, com a sua criação, o ambiente que você está inserido. Né? Porque eu converso com você aqui agora, a gente fala meio de igual porque a gente está no Brasil, mas se esse podcast fosse em inglês e eu tivesse um indiano, por exemplo, me assistindo, cara, seria completamente diferente a cosmovisão. O brasileiro ainda, se você for do sul pro nordeste, do nordeste pro norte ou pro centro-oeste, tanto faz onde você for no Brasil, a cosmovisão ela é similar. Tem algumas diferenças, com certeza. Imagina o cara que é da favela e o cara que é bilionário. São cosmovisões completamente diferentes. Só que ainda estão dentro de um padrão de cultura parecido, similar. Imagina um cara que está lá na Índia, ou lá na China, ou lá no Japão, assistindo um podcast nosso. Vamos botar aqui, mentalidade de sucesso está 100% atrelada a isso. O que é uma mentalidade de sucesso? É uma mentalidade que não pensa negativo? Não. É uma mentalidade que não se frustra? Também não. É uma mentalidade o quê? Antifrágil. O que é uma mentalidade de sucesso? Uma mentalidade antifrágil. Ou seja, o que é antifrágil? É você olhar para a situação com frieza, mesmo que ela seja negativa, mesmo que ela seja frustrante, e pense, o que eu posso tirar disso aqui, o que eu posso controlar, o que eu posso resolver, o que eu não posso resolver. E através dessa experiência, você consegue resultados diferentes. Agora, a mentalidade de sucesso, ela está diretamente ligada com a cosmovisão. Olha que loucura. O japonês, ele que uma cultura completamente diferente da nossa, esses dias eu descobri algo muito interessante do japonês que eu não sabia. Inclusive, se alguém for japonês e eu estiver falando besteira, você me corrige nos comentários, tá tudo certo. Mas eu ouvi de um japonês falando isso, que no Japão, muitas vezes as pessoas acreditam que o japonês ele é machista, né? Pela forma de tratamento com a esposa. Mas já pra analisar que essa é a nossa cosmovisão, nós fomos criados de uma forma diferente. A nossa cosmovisão, através da cultura e da realidade, da experiência de criação, a gente consegue conceber algo diferente do que um japonês enxerga. Lá no Japão, a realidade deles é completamente diferente da nossa. A criação é diferente, a experiência é diferente. Então, é ou não é machista? Sim, se a gente colocar, talvez, nos padrões da cosmovisão brasileira. Mas e da cosmovisão japonesa? Eles nem sabem que palavra é essa. Você falar machismo pra eles, não dá risada. Fala, o que é isso? Por quê? Porque as prioridades são completamente diferentes. No Japão, que eu tô falando aqui, o caso curioso que eu achei extremamente legal é o cara trabalha e sabe quem que organiza as finanças? Você sabe disso aqui, não? No Japão, quem organiza as finanças é a mulher. Então você acha que o negócio lá é machista? Só que se o cara sair da linha e gastar algo que não deveria, o couro come em casa. Então quem manda no money, na grana, é a mulher. Então no final, é machista ou não é? Depende da cosmovisão, depende do ambiente que você tá inserido. Depende da forma que você enxerga. A mentalidade de sucesso é justamente isso. Cara, o tanto que eu melhorei como pessoa, e isso não é sobre outras pessoas, eu tô falando de mim, tá? Tô falando de leveza. Carregava muito fardo. Sabe que você bota a mochila nas costas, você vai botando pedras, um monte de pedras. Eu sentia que eu tinha um monte de pedras nas minhas costas. E eu fui tirando essas pedras uma por uma, e uma delas, que é uma das mais importantes, é essa mentalidade de sucesso da cosmovisão, é de entender que existe uma cosmovisão. A mentalidade de sucesso é você tirar a sua lente deturbada, que é a sua lente da sua realidade, e desapegar da cosmovisão. Isso eu acho que é o ápice de uma mentalidade de sucesso. Através da disciplina, o que eu fiz? Através da construção. Então eu construí a disciplina, através dessa construção de disciplina eu fiz o quê? Hoje eu tô com uma dificuldade gigantesca de encontrar mão de obra lá na fazenda. Gigantesca. É muito difícil de encontrar gente pra trabalhar, principalmente na roça. Trabalhar na roça, viver na roça, morar, né, como caseiro. Muito difícil, as pessoas não querem mais isso. Mudou muito a realidade. As pessoas estão mais urbanas, as pessoas não estão mais, né, com essa mentalidade de fazenda. O pessoal que é de fazenda ficou bem mais velho. Os mais jovens não querem essa realidade, né? O pessoal mais jovem, a grandiosa parte é urbana, né? 99,9% da população jovem é urbana. Então acaba que a dificuldade é gigantesca de encontrar mão de obra. E agora, nesses tempos, agora recentemente, eu tenho feito muito processo seletivo com pessoas na fazenda. E uma coisa que eu aprendi dentro do processo seletivo, dentro de conhecer pessoas diferentes, de cosmovisões diferentes, é que quando eu tiro a minha lente da minha cosmovisão, das minhas experiências, da minha criação, eu passo a enxergar a situação como ela é. E não como eu enxergo que ela deveria ser, ou que eu gostaria que ela fosse, ou que eu enxergo através da minha lente como ela está sendo naquela situação. A mentalidade de sucesso é como se você pegasse um óculos, ó, eu tô com esse óculos aqui, ele é escuro, eu não tô enxergando direito, tá escuro, né? Aqui não é ambiente pra usar um óculos escuro. Então, pera aí, deixa eu tirar esse óculos. Ah, então beleza. Agora eu tô começando a enxergar com um pouco mais de clareza.
Retirar esse óculos é retirar a nossa lente deturbada das situações e começar a analisar as coisas como elas são. Em relacionamentos, muitas vezes eu vejo as pessoas reclamarem de coisas que são da realidade dela, da visão dela. Não necessariamente tá acontecendo. Quantas vezes o seu pai... Isso acontece comigo direto. Meu pai, às vezes, ele tá meio com a testa franzida, meio estressado e tal. E aí eu já penso, nossa, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, ele tá bravo, não sei, eu fiz alguma coisa, não sei. E já fico noiado, né? Já começo a pensar aqui. Daqui a pouco, ele tava com a testa franzida porque ele tava pensando no almoço que ele queria, o que ele queria comer. Só que ele não percebeu que através da expressão facial dele, ele tava com uma cara mais estressada. Ao invés de eu olhar pra situação como ela é, tipo, meu pai tá com a testa franzida, tá bom. Ô pai, tá tudo bem? Tá, fechou, acabou. Eu não vou criar uma história mental do porquê que eu acho que ele tá com a testa franzida. Não, eu vou olhar pra situação como ela é. O cara veio na fazenda, durou 40 minutos, não aguentou ficar na motosserra nem por 40 minutos, ficou com dor nas mãos e tal. Em vez de ficar estressado, só olha pra situação como ela é. O cara não teve preparação pra isso, o cara não teve criação pra isso, o cara não teve experiência pra isso. Mas aí não cabe a mim ensinar o cara a fazer isso. Eu vou ter que ensinar o cara a viver praticamente. Eu não sou pai de ninguém, não sou professor de ninguém. Então, cara, sinto muito, né? Não deu certo a nossa experiência aqui. Eu espero que o senhor tenha um sucesso na sua vida, mas aqui na nossa empresa não vai fazer sentido. Tchau, obrigado, acabou. Já resolveu. Pra quê? A gente vai criar histórias que a gente fica se destruindo. A mentalidade de sucesso, ela tem que despertar o melhor de você e não o pior. Quantas vezes você não desperta o seu pior ao invés de você despertar o seu melhor? E isso através de explosão, de reação, de, né, aquela mentalidade de qualquer coisa que acontece, você é vitimista, você traz pro lado pessoal, você leva pro lado pessoal, ao invés de simplesmente olhar pra situação como ela é. A fulana, ela me maltratou, ela me distratou, não é porque eu sou a escolhida ou porque eu sou a perseguida. Não, é porque a fulana não está num dia bom, o problema é dela, eu não vou assimilar, eu não vou absorver o que ela tá fazendo e dói muito mais nela do que em você. Sabia que a picada de abelha, ela mata a abelha, mas não mata você? Ah, vá. Quem que já morreu de picada de abelha? Lógico, se for 50 mil picadas de abelha, vai morrer, mas uma picada de abelha não te mata, mas mata a abelha. Mesma coisa pra quem fofoca. Mesma coisa pra quem fala coisas negativas da outra pessoa. A pessoa que está falando mal de você é a abelha, te ferroando. Pode até te incomodar, mas quem tá se matando é a pessoa, e não você. Agora, você pode se matar se você ficar toda hora apertando esse ferrão, mexendo esse ferrão, cutucando esse ferrão, machucando esse ferrão. Pô, você vai estar cutucando essa ferida. Você vai estar dando atenção pra essa ferida. E aí, um negócio que poderia ser só um incômodo, que é bem leve, uma picada de abelha machuca ali por 1 hora, 2 horas, depois passa. Esse incômodo pode se transformar em um incômodo mais duradouro, se você der atenção pra ele. Quanto menos atenção você dá pras picadas de abelha que você leva na vida, maior é o seu nível de sucesso. Eu lembro um relacionamento que eu entrei, e uma das coisas que mais me incomodava naquele relacionamento, que foi um dos motivos, inclusive, pro término, é que a pessoa fofocava demais. E eu, daqui a pouco, tava fofocando também. Falando das outras pessoas, falando do que a fulana, ciclana, o que aconteceu no relacionamento de não sei quem. Você viu o que aconteceu no Instagram de tal pessoa e tal. Assuntos que não me levariam a lugar nenhum. Assuntos que não me contribuiriam com absolutamente nada. Por que de acho eu vou fazer parte de uma roda, de um ambiente onde as pessoas estão dentro desse padrão de conversa que não te agrega absolutamente nada? Isso é a mentalidade de sucesso, é você saber qual é o ambiente que você deve estar. Lembra da disciplina? A disciplina que a gente falou no vídeo anterior foi justamente isso. A disciplina, ela é a construção de uma mentalidade resiliente, comprometida com aquele futuro que você deseja. Isso é a disciplina. A mentalidade de sucesso é uma consequência da disciplina aplicada na sua realidade. Apliquei a disciplina, construindo aqui agora a disciplina, construindo o hábito da disciplina, eu vou construir a mentalidade de sucesso. Porque o que é sucesso no final do dia? É você concluir, é você conquistar aquilo que você aplicou à disciplina. Cara, isso é louco demais. Pensa comigo. O sucesso ele é muito variável. Se eu vou fazer uma prova de 235 quilômetros, que foi o que eu fiz, e eu me comprometo. Eu me comprometi, isso aconteceu, tá? Eu me comprometi que eu queria fazer abaixo de 40 horas, mas eu fiz em 48. Eu fui bem sucedido ou mal sucedido na prova? Mal sucedido se eu for na abordagem de que eu fui pra fazer abaixo das 40 horas. Mas eu fui bem sucedido porque eu completei a prova. Agora, qual das duas eu tenho que levar? Claramente que eu fui mal sucedido, porque eu já sei qual é o meu objetivo final. Meu objetivo final é fazer abaixo das 40 horas, não é? Então foi mal sucedido.
Ô, Nicolai, mas você correu 235 quilômetros e tal, você não vai ficar feliz? Claro, tô feliz pra caramba. Pronto, e aí? Que diferença faz? Continua sendo mal sucedido. O sucesso, ele é a conquista daquele resultado que você se comprometeu. Se eu entrei num processo de correr 235 quilômetros em abaixo de 40 horas e eu corro ele em 48, esse processo foi mal sucedido. E tá tudo certo. Numa próxima oportunidade eu posso conquistar abaixo das 40 horas, e aí vai ser bem sucedido. Então, numa próxima prova, na próxima vez que eu for fazer a Y, que eu vou fazer os 235 quilômetros, eu quero fazer abaixo das 40 horas. Eu quero ser bem sucedido nesse objetivo. Claramente, tirando o peso das costas de pensar, eu fui bem sucedido em completar a prova. Isso já é um sucesso. Mas existe o lado contrário, que é o lado da onde você se comprometeu. Por isso que não pode existir vitimismo e tem que ter autocobrança. O vitimismo é quando a gente fica, ai, mas eu não consegui, eu sou ruim, eu sou fraco, eu não sei. Pra que você vai fazer isso? Por que você vai desperdiçar o seu tempo falando todas essas palavras se você poderia estar falando qualquer outra coisa ou fazendo qualquer outra coisa? É muito mais gostoso, massageia muito mais o ego ser vitimista do que você ser uma pessoa comprometida com a verdade. O vitimista, ele não tá comprometido com a verdade. O vitimista, ele tá comprometido com a ilusão. Porque ele acha que é tudo sobre ele. Tudo é ao redor dele. Tudo acontece errado na vida dele. Tudo é porque ele. Toda hora que você vai conversar com um vitimista, é isso. Não, porque o meu patrão, porque é o meu trabalho, porque a minha família, porque a minha criação tá sempre se vitimizando. A culpa nunca é dele. A culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é da família, a culpa é do tio, a culpa é do amigo. Mas a culpa não é dele. E realmente tem coisas da vida que fogem do nosso controle. Às vezes não é culpa sua diretamente, mas a culpa é sua, a forma que você vai lidar com esse problema, com essa adversidade. Isso é a mentalidade de sucesso. É olhar para a situação e falar, pera lá, deixa eu entender essa situação por completo e o que eu posso fazer para resolvê-la. Eu acho engraçado isso. Às vezes você, de fato, chega num lugar que você fala assim, não, eu já corri a minha maratona, agora eu tô perdido, eu não sei o que fazer, porque eu já conquistei. Cara, é só você olhar pro próximo nível, pro próximo objetivo. Eu conheço muita gente que simplesmente conecta com a vitória e fica nesse mundo da vitória eterna, antiga. Conheço atleta olímpico que faz isso. O cara conquistou uma medalha olímpica em 2019. Legal, parabéns. Show demais. Muito mais do que eu já conquistei na minha vida de atleta. Mas qual que é o próximo objetivo? E não necessariamente precisa ser físico, porque nós fomos chamados para ser imagem e semelhança do Criador. E imagem e semelhança do Criador, a gente precisa ter criações, a gente precisa criar. A gente precisa criar e não destruir. Nós somos seres de luz, seres de construção. E a nossa construção pode ser, literalmente, qualquer uma que você sentir no seu coração que é o seu chamado. É o chamado da vez. E a gente vive em vários chamados. Hoje eu tô no chamado da alta performance esportiva, né? Eu tô ali correndo ultramaratonas, mas eu tô no chamado da roça, eu tô como operacional, eu tô no meu chamado aqui agora, né, de professor, trabalhando aqui uma mentoria, trabalhando aqui um vídeo no YouTube. Então eu tô nesse chamado também, eu tô no chamado de família, buscando uma família, buscando construir uma família. Eu tô no chamado muitas vezes também na igreja, que agora eu tô no ministério do audiovisual do amor e cuidado, ali é outro chamado. Então, diferentes dias, diferentes momentos são diferentes chamados, mas o propósito é um só. O propósito é a finalidade. Qual que é a finalidade do ser humano? É construção, isso é a mentalidade de sucesso. Mentalidade de sucesso é a mentalidade de conquistar aquilo que você deseja. Sucesso é isso. Eu quero conquistar algo. Conquistei, eu sucedi, deu certo. Não conquistei, eu fui mal sucedido. Não deu certo. A mentalidade de sucesso é o quê? Só parar quando a gente conquista. Conquistou, muda de objetivo, só para até conquistar. Conquistou, muda de objetivo, só para até conquistar. Mudou, conquistou, mudou, conquistou, mudou, conquistou. E isso indifere para qual chamado, para qual área. O problema é que você começa, frustra e para. Você não termina o ciclo. Maior dúvida que vem na minha caixinha de pergunta, Nicolai, como é que faz pra superar meu namorado? Como é que faz pra superar o meu marido, meu ex-marido? Como é que faz pra superar aquela menina que me deu toco na balada? Superação é uma das palavras mais faladas no meu perfil, é superação. O que é superar? É ficar maior, é construção, é a mentalidade de sucesso. Você superar algo é você se tornar maior do que aquilo. Você termina uma prova de maratona, você não consegue fazer essa maratona. Você chega no quilômetro 35. Cara, você chegou no quilômetro 41.
Falta 1 quilômetro pra você terminar essa prova. Você chegou no 41 e você não consegue terminar. Aí você desiste, você para. Falhou, não falhou? O que você vai fazer? Treinar mais até conquistar. Isso é mentalidade de sucesso. Treina, conquista. Falhei de novo, treina mais. Falhei de novo, treina mais. Falhei de novo, treina mais. Olha que loucura. No passado eu fiz a 235 quilômetros e eu falhei no 122, 125, já não lembro mais. Falhei. Eu tinha 2 saídas. Viver com a falha ou treinar mais e conquistar a conquista. Conquistamos a conquista de conclusão, mas não conquistei o tempo que eu queria. Acabou então? Ainda não. A mentalidade de sucesso é justamente você chegar até o final, até a linha de chegada de fato. Qual que é a minha linha de chegada na Y? É fazer a prova abaixo das 40 horas. Esse é o meu lugar de sucesso. E depois disso, Nicolai, calma, nem cheguei lá. É julho do ano que vem ainda. Vamos trazer mais pra realidade agora. É julho do ano que vem? É. Se eu ficar pensando que é julho do ano que vem, eu não vou treinar agora porque tá muito longe. Então o que eu vou fazer? Pera aí, desassocia. Qual que é a minha próxima prova? 75 quilômetros em Floripa. Beleza. Olhei lá no site, 75 km, Florianópolis. Qual que foi o primeiro colocado do ano passado? 11 horas e 30 minutos. 11 horas e 30 minutos é um tempo até que muito alto para uma prova de 75 km. Só que eu imagino que seja porque o trajeto não é fácil. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Vou fazer os 75 km e eu quero fazer abaixo das 12 horas. Eu quero bater abaixo das 12 horas e 75 km. Partindo do princípio que o primeiro colocado fez em 11 horas e meia ano passado, eu levo em consideração que o meu nível de preparação, eu tenho capacidade de conseguir conquistar essa prova abaixo de 12 horas. Então agora eu vou fazer a prova, conquistei os 12 horas, legal, não conquistei, foi mal sucedido. Mas eu só vou parar quando eu for bem sucedido. Então você vai voltar ano que vem, Nicolai, para fazer 75 km? Não, porque 75 km não é minha prova final, não é meu alvo final. Ela só faz parte de um treinamento. E dentro do treinamento vai ter vários dias, vai ter vários momentos que você vai ser mal sucedido. Vários, vários, vários. Dias que eu quero acordar 4 horas da manhã, não acordo, falhei, foi mal sucedido. Só que a diferença entre eu e você é que eu não paro. Não é porque eu fui mal sucedido hoje, mal sucedido amanhã, que eu não posso ser sucedido no sábado. Não é porque eu fui mal sucedido algumas vezes que eu vou largar a mão do processo, abandonar o processo. Não. Eu posso ser mal sucedido hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pode passar o mês inteiro sendo mal sucedido, mas eu vou chegar no sucesso.